Olá! Hoje o mundo político discute uma das pautas ambientais mais importantes do Brasil, a preservação das nossas florestas. Em meio a uma reta final do segundo turno das eleições, quando o eleitor terá que fazer a sua escolha, a gestão ambiental é debate oportuno, se não obrigatório. Por isso, recebemos o escritor, pesquisador e professor Zé Pedro de Oliveira Costa, que acaba de lançar o livro Uma História das Florestas Brasileiras. Zé Pedro é doutor em estruturas ambientais pela USP, onde atuou como professor por 40 anos. Professor, é um prazer ter o senhor no mundo político. Muito obrigado, sempre um prazer e agradeço o convite. Professor, o livro é resultado de um trabalho que o senhor começou há 40 anos. O que fez o senhor lançá-lo só agora? O que eu fiz foi meu mestrado na Universidade da Califórnia, no segmento de Berkeley. Mas eu estive lá na década de 77, 79, e este livro é baseado no mestrado que eu escrevi naquela época. E respondendo à sua pergunta, o que acontece é o seguinte: eu escrevi um livro com detalhes para que os americanos pudessem entender de uma dissertação de mestrado, mas quando voltei ao Brasil, nós estávamos em plena ditadura militar. E meu livro contava a verdade sobre as florestas, o que estava acontecendo, que não era a versão oficial do governo. Então, se eu publicasse o livro naquela época, ele seria censurado e não teria condições de ser distribuído. E ele ficou guardado. Agora, com a pandemia, eu fui olhar os meus alfarrábios aí e levantei 3 ou 4 coisas que eu acho que devem ser publicadas, entre elas essa dissertação de mestrado, que então eu atualizei. A parte histórica toda é a mesma, mas acrescentei a ela dados dos últimos 40 anos, o que está acontecendo com nossas florestas. O senhor dedica boa parte do livro à história do Brasil para contar a história das nossas florestas. Onde essas histórias e como essas histórias se cruzam, professor? Olha, ela não deixa de se cruzar em nenhum momento. A primeira riqueza explorada aqui é uma riqueza florestal, é o pau-brasil, que dá o nome ao país, em substituição, para surpresa de todos na época, ao nome cristão, de terra de Veracruz. E a segunda grande riqueza foi o açúcar, que foi cultivado desde o século XVI, no Nordeste principalmente, mas também no Sudeste. E esse açúcar era um elemento que se transformou no monopólio português. Foi a principal mercadoria a ser comercializada na época, até que o conhecimento do fazer o açúcar foi levado pelos holandeses para as ilhas das Antilhas, para o Caribe, e outros países se apropriaram, e a produção brasileira, então, deixou de ter a importância que tinha. Agora, a riqueza e o desenvolvimento, entre aspas, do Brasil se deu em vários ciclos que são conhecidos, como o da borracha. Depois do açúcar, nós tivemos o ciclo do ouro, que também é uma extração e que foi todo levado para Portugal, para a Inglaterra, para Santa Sé. Hoje, qualquer vilazinha de Portugal tem um altar barroco riquíssimo, o ouro brasileiro. E depois o café, que foi a riqueza do século XIX, até hoje é plantado, e que começou pelo Vale do Paraíba, esterilizando todas aquelas terras. Então, o café é um dos grandes exemplos do desenvolvimento não sustentável. Ou seja, assim como foi a região mais rica do país, se transformou numa região de cidades mortas também, e só mais recentemente começam a se recuperar, algumas delas, inclusive, pelo turismo. Então, esse cruzamento de hoje, por exemplo, o agronegócio é levado como a principal ponto de exportação do Brasil, e, ao mesmo tempo, o mau agronegócio, porque existe até o bom agronegócio, é o responsável pela grande devastação da Amazônia, que nós estamos vendo, certo? Na invasão de terras públicas, invasão de áreas indígenas, invasão de áreas de reservas naturais e parques e estações ecológicas. Então, a história do Brasil é uma história de saque, certo? A história das florestas brasileiras é a história do saque, que não tem trazido ao
povo, a população em geral, realmente o benefício que ela mereceria. É uma exploração de concentração de renda e, lamentavelmente, ela continua se expandindo e aumentando em velocidade desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Os povos originários, os povos indígenas, naturalmente, contar a história das nossas florestas é contar a história também desses povos originários, não é? E como eles são parte disso, eles mesmos se enxergam, não é, como parte da própria natureza. Como é que eles entram no seu livro, né? Que abordagem tem? O senhor está falando aí de a nossa história é de muita destruição ambiental, não é? Como entra a história do nosso povo, dos nossos povos originários nisso? Olha, tanto os indígenas quanto as populações tradicionais, vamos falar de caipiras, caiçaras, enfim, todos os que vivem numa relação próxima com uma floresta, como os seringueiros, eles fazem parte da floresta. Assim, sem a floresta, eles desaparecem. Então, tanto a vida do indígena quanto a vida dessas populações tradicionais são intimamente ligadas. Onde a floresta foi destruída, o índio foi destruído também. A destruição do indígena brasileiro se dá sob 3 aspectos. A transmissão de doenças que eram desconhecidas nas Américas e que fez um grande estrago, não apenas no Brasil, em toda a população indígena das Américas. 2, a matança desses índios para tomar a sua terra. Isso é notável, inclusive, que o cinema americano, através das suas tentativas de venda, tenha mostrado a voracidade com que isso se deu. E 3, a escravização, assim, especialmente as bandeiras de São Paulo, mas não só de São Paulo, em todos os locais, os índios eram escravizados até a morte. Então, as mulheres sobreviveram e são as nossas mães, as nossas avós, as nossas bisavós. Então, nós temos uma população mesclada, mas a história, como ela é concebida, começa a partir do momento que existe a escrita que é reconhecida. Então, ela começa com a chegada dos europeus que começam a descrever esse trabalho, essa floresta. Mas existem 20 mil ou mais de 20 mil anos de presença indígena que viveu em harmonia com a floresta. Alguns dizem que são os responsáveis pela extinção da megafauna que nós tivemos aqui, certo? A preguiça gigante e mais uma série de animais, um tatu que era do tamanho de um Volkswagen, o tigre do dente de sabre. Esses animais desapareceram há cerca de 10 mil anos, ainda no final da última glaciação. Mas o viver dos índios com a sua tecnologia, a inexistência do ferro, do machado, certo? Fez com que essa visão não fosse destrutiva, assim, essa vivência não fosse destrutiva. É o machado que o europeu traz, o machado que vai cortar o pau-brasil, que vai derrubar a floresta para o plantio da cana, para o plantio do café. E no século XX nós temos a entrada da motosserra, que é incrivelmente mais destrutiva e que faz com que isso se acelere, além do crescimento da população, é lógico, essa voracidade se acelere para a calamidade que nós estamos vivendo hoje. Agora, considerando essas perdas ambientais e, enfim, essa realidade da história do país que o senhor está contando, como é que o senhor enxerga a mão ou a ausência da mão do Estado e também a construção de uma cultura de destruição que permeia a sociedade, que vai para além desse ou daquele que estiver no poder? Como é que o senhor vê essas questões? Bem, as questões são amplas, eu vou, obviamente, tratar de um resumo aqui, mas existe uma história de destruição e existe uma história também de tentar, digamos assim, estancar com essa destruição. O Brasil tem um primeiro código florestal, na década de 30, quando a destruição aumentava. E um código muito bom, que depois foi aperfeiçoado durante o regime militar, na década de 80, e esse código florestal nunca foi obedecido.
ou seja, muito pouco de fiscalização aconteceu. E no início deste século, houve uma outra grande batalha pelo Código Florestal que, com concessões de um lado e do outro, se chegou a um termo de compromisso que jamais foi cumprido pelo lado destrutivo. Assim, o próprio presidente Bolsonaro chegou a excluir itens do Código Florestal, certo? Através de decreto ou providências que deveriam ser tomadas, e com isso, então, ainda liberou mais essa destruição. Fora a completa desmantelamento que nós assistimos nos anos recentes da fiscalização da Amazônia. Garantir a proteção da Amazônia, da floresta amazônica, é possível. Foi alcançado pela ministra Marina Silva, no tempo em que esteve no Ministério, e fez, de fato, esse controle ocorrer com uma série de medidas conjugadas, que foram abandonadas, e a principal delas, a fiscalização, hoje não existe. Então, a Amazônia e os demais biomas, não apenas a Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, estão abandonados aí à fúria de bandidos, à fúria de invasores que estão se apropriando de terras públicas, de terras de indígenas, de áreas protegidas. Falando em fúria, não é? Como é que o senhor, que leitura que o senhor faz do caso que levou à morte Bruno Pereira e Dom Phillips, né, esse ano, de tantas mortes entre povos indígenas, como é que o senhor relaciona com os assassinatos históricos de Chico Mendes e da irmã Dorothy? São todos exemplos, digamos, dolorosos, que não são únicos, mas são pinçados de pessoas mais conhecidas, da catástrofe humanitária que se passa no Brasil. Existe uma catástrofe humanitária dentro da cidade, certo? Uma pobreza crescente, inclusive uma fome crescente, o que é absolutamente aterrorizador, mas no campo existe justamente isso. Assim, índio foi feito para morrer ou para ser cooptado, certo? Então, aquele velho dizer, índio bom é índio morto, é o que está prevalecendo no Brasil hoje, com a destruição também da FUNAI. Não foi apenas o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente que foram transformados em agentes de destruição. A FUNAI também. Então, estão desestruturados a uma política de destruição. E essas mortes mencionadas são o resultado disso. Essas são aquelas que são conhecidas. É um sujeito que está andando para conhecer o que se trata de uma das áreas mais preservadas do Brasil, é morto por gangue de bandidos que estão explorando a pesca ilegal lá nos confins do Rio Javari, na área mais preservada da Amazônia brasileira ainda. Agora, professor, tanto Chico Mendes como a irmã Dorothy defendiam uma Amazônia sustentável. O seu livro pretende apontar caminhos da sustentabilidade? O caminho é a sustentabilidade num país agrícola como o nosso? Passa por aí? Como é que o senhor vê? Que caminhos são esses? Não é? Que tipo de desafio tem que se enfrentar para conseguir proteger o que nós temos, os nossos biomas, as nossas florestas, e, ao mesmo tempo, nós temos um país produtivo e rico? Olha, o mundo inteiro, desde 1972, na Conferência de Estocolmo, caminha para um aperfeiçoamento das questões ambientais e uma relação que seja produtiva e sustentável da natureza. A palavra sustentável se consolidou a partir de 82, uma comissão especial das Nações Unidas, presidida pela depois ministra e premier da Noruega, Gro Harlem Brundtland, em que a premissa principal era a seguinte: é impossível voltar para o mundo antigo. Nós temos que conviver com a industrialização, com a mecanização da lavoura, com a utilização de todos os modos possíveis de utilizar a natureza de forma que ela não se destrua, de forma que ela não contamine as pessoas e de forma que ela seja produtiva também para as futuras gerações. Esse é o desenvolvimento sustentável.
O desenvolvimento não sustentável é o que foi feito com o ouro, que foi todo levado para fora, é o que foi feito com o café, certo? Com a destruição da fertilidade do solo, e é o que nós estamos assistindo hoje. Então, na verdade, bastaria seguir as leis que nós teríamos, de fato, uma sustentabilidade, só que elas não estão sendo seguidas. Então, o livro, além da sua parte histórica, foi acrescentado de 2 capítulos, um atualizando como o que aconteceu desde os últimos 40 anos, que foi uma aceleração grande da ocupação do território, nesse ínterim de 1950, 60 para cá, foi ocupado o Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso, o Pará, numa destruição sem par, certo? E duas outras reflexões é de por que é preciso preservar, no sentido de que é necessário para a própria produção que as fontes de água, que as fontes de chuva, que a sustentabilidade do solo é essencial, e depois como preservar, ou seja, nós precisamos hoje restaurar muita coisa que já foi destruída. Da Mata Atlântica sobrou 12%, é preciso fazer corredores de ligação entre esses remanescentes, entre esses chamados de pequenos fragmentos, certo? E, com isso, permitir que a flora e a fauna se ajustem e possam encontrar um lugar mais apropriado para a sua continuidade e, inclusive, haver troca de genética entre diferentes populações das mesmas espécies. Ainda dá tempo de fazer isso, professor? Ainda é tempo de fazer? Não é que ainda é tempo, sempre é tempo e cada vez o tempo é menor. Porque a gente chegando nas mudanças climáticas, que também são fruto dessa destruição, não apenas da Amazônia, mas também da Amazônia, certo? Nós estamos chegando ao ponto em que a destruição se torna irreversível. E esse replantio é necessário para a fixação de carbono e, com o aumento da temperatura, as espécies têm que se redistribuir para que elas possam se acomodar em função das suas necessidades e seu, digamos assim, seu acolhimento em relação ao clima. Isso tudo são questões que estão a cada dia se transformando em mais urgentes e o Brasil é um dos países negacionistas dessa questão. Aliás, o Brasil declarou, não faz muito tempo, que não se incomoda de ser um pária mundial na questão. Eu queria justamente abordar isso com o senhor, né? Tem há muito tempo que se discute a perda de protagonismo internacional nessa área ambiental e de isolamento do país, não é? Tem caminho de volta para essa situação em relação ao mundo? Porque o mundo olha para nós via questões ambientais, né? Há interesses e nós nos tornamos protagonistas por conta disso também. Há caminho de volta? Olha, na verdade é o seguinte, caminhos sempre tem que voltar. Nós não podemos ficar nisso eternamente, porque nós já somos os párias, daí nós vamos ser os bandidos, certo? E isso vai acabar com a nossa economia, porque as economias europeias e americanas, que são grandes importadores de produtos brasileiros, elas já declararam que não vão aceitar produtos vindos da destruição da natureza e que não estejam relacionados a um esforço mundial pela contenção do aumento climático. Isso tudo já está dito oficialmente por esses países. Agora, a questão é política, depende, obviamente, do governo federal e dos governos estaduais. A destruição da Mata Atlântica seca no norte de Minas Gerais é um fato recente do atual governo, reeleito, inclusive. Então, se não houver uma mudança da política governamental mineira, nós vamos cada vez entrar mais dentro desse buraco. O que o senhor aponta como ação do governo de Minas em relação a isso? É simples deixar fazer, que sempre aconteceu. Assim, nós tivemos em Minas exemplos lamentáveis, certo? De destruição, como Sobradinho e outros, que são frutos de uma mineração mal fiscalizada, e a má fiscalização continua. Infelizmente, aconteceram outro Sobradinho,
pode ocorrer a qualquer momento, porque não se está vendo deste atual governo uma ação que seja, aliás, um governo, é preciso dizer, não apenas de responsabilidade estadual e federal. Então, há uma conjunção de descuido ou proposital ou não, mas se não está sendo cumprida a sua função, então vamos chamar de proposital, e isso não pode continuar desse jeito, pelo bem pela sobrevivência das populações, certo? Então, o que é preciso fazer? É preciso mudar essa política, basicamente isso. Professor, uma outra questão, o que será do futuro, né, do país, pensando assim, se Lula ou Bolsonaro no poder, se temos, nesse momento, um Congresso muito comprometido e o que foi eleito ainda mais comprometido com interesses econômicos em detrimento de interesses ambientais. Como é que o senhor vê essa perspectiva desse ponto de vista? Porque não é só o executivo, né? Bem, o Congresso, obviamente, tem um papel importante, mas nós estamos vendo um executivo, a senhora mencionou nomes aí, Bolsonaro, certo? Absolutamente descompromissado com a questão ambiental e fazendo questão de dizer isso abertamente, certo? Que, além de outras questões mais graves de desrespeito à própria humanidade, certo? De tortura e outras questões. Essas coisas estão todas relacionadas. Esse atual governo é o responsável por muitas mortes do Covid, centenas de milhares, certo? É responsável pela morte de indígenas, é responsável pela poluição e destruição de uma série de outras características brasileiras e pela destruição da imagem brasileira como o país que tem a maior reserva florestal do mundo está fazendo o possível por destruí-la, certo? Durante o governo Lula, no tempo em que a Marina Silva esteve no Ministério, se conseguiu fazer, de fato, a contenção da destruição da Amazônia e uma série de outros avanços. Só que ela deixou o Ministério, certo? E realmente, depois da saída dela, a questão ficou muito menos prioritária. Não houve, obviamente, a destruição que nós estamos vendo agora, nem nenhum incentivo, mas nós tivemos realmente um período petista que não foi nada brilhante em termos de proteção da natureza. Hoje nós temos uma campanha que vemos Marina Silva ao lado de Lula, certo? E Lula assumindo uma postura de nos dizer que vai ter uma agenda ambiental que está já mostrada, o que não existe do lado de seu adversário. E diz que vai ter um governo que não será um governo só petista, mas um governo de coalizão. Tudo isso precisa ser cobrado, nós precisamos de democracia, porque nós vemos a democracia se degringolando e cada vez mais segmentos pouco preocupados com a sociedade, poucos preocupados com a humanidade, se locupletando e uma concentração de renda que é absolutamente vergonhosa em relação à situação social do país. Então, acho que tentei responder da forma menos abrupta, a dizer que nos sobraram dois caminhos, certo? Um caminho que diz que se compromete em proteger e outro caminho que é o promotor da destruição. Falando do comportamento do brasileiro, as pesquisas eleitorais têm perguntado sobre os temas que preocupam os eleitores, né? E elas têm mostrado que a pauta ambiental não tem relevância para o eleitor de uma maneira geral. Por que uma discussão como essa não ganha relevância numa véspera de eleição? Qual, na opinião do senhor? Olha, eu estou trabalhando nessa campanha pela questão ambiental e a todas as pessoas que eu falei, foram muitas, certo? Além de estar com um pouco de tendinite que eu nunca tive, de tanto aqui cutucar o meu celular, certo? Estou ficando rouco também, ainda faltam 5 dias para a eleição. Mas tudo o que eu falei, a questão da Amazônia é importante. Agora, também me surpreende que essa questão não esteja sendo colocada. A gente pode até buscar várias interpretações que não caberiam aqui no tempo que a gente tem, mas o que eu queria dizer é o seguinte: eu estive agora os últimos 6 meses
trabalhando na Alemanha, em Berlim, e a visão do mundo todo é de tal forma crucial para esse tema, que no momento que me identificavam como brasileiro, a questão da Amazônia vinha por todos com quem eu falava. E queriam saber o que estava acontecendo, e há realmente uma repulsa em relação mundial em relação ao que acontece no Brasil. Agora, existe, talvez como fator principal, a falta de um ensinamento, a falta de uma educação e a falta de informação real sobre tudo que está acontecendo. A questão na Amazônia está presente nos jornais, mas de uma forma que está longe de ser a que deve ter, a relevância que deve ter. O senhor está otimista? Está otimista? Olha, quanto mais velho a gente fica, menos otimista a gente fica, sabe? Porque a história do Brasil e a destruição da natureza não começou hoje, certo? Ela simplesmente se acentuou. Mas eu estou otimista de que a gente possa... Eu estou com o otimismo de que a gente possa mudar a política que aí está, porque se nós mantivermos a política que aí está, seria muito pessimista. Daqui a 5 dias eu vou poder responder melhor a sua pergunta, mas realmente eu acho que é uma mudança estrutural que está nos faltando, uma mudança de compromisso com o interesse público, uma mudança que leve a uma república de fato e não a um arremedo de república como nós estamos vivendo, uma mudança em que haja compromisso com o interesse da sociedade brasileira e da sua relação com a sociedade mundial. Professor Zé Pedro, muitíssimo obrigada por atender o Mundo Político, conversar com a gente. Eu que agradeço essa oportunidade de estar falando com os nossos queridos parentes e conterrâneos mineiros e faço apelo aí a todos que voltem os olhos também para as suas florestas, que há muito a fazer em Minas Gerais, desde macacos ameaçados de extinção a histórias incríveis para serem contadas, mas isso fica para uma próxima vez. Muito obrigado e bom voto a todos. Atenção. Obrigada. Eu conversei com o escritor e pesquisador, professor Zé Pedro de Oliveira Costa, que acaba de lançar o livro Uma História das Florestas Brasileiras. Falamos de um assunto importantíssimo, às vésperas da eleição para presidente, que pode determinar o futuro da política ambiental do país. Fico por aqui, obrigada pela companhia, até amanhã.